Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, já com o cliente absolutamente preparado, pelo trecho do Evangelho que estudamos, pela beleza da música. E nós sabemos hoje que existe, no mundo acadêmico oficial, a noção de que há 3 formas universais de comunicação: a música, as cores, portanto, a luz e a matemática. Mas há uma outra, que talvez com o tempo a humanidade chegue a perceber: o amor, o pensamento, que hoje a ciência identifica como forma de energia. E como nós sabemos que energia não se cria nem se destrói, um bom pensamento é sempre uma forma energética que vai percorrer o cosmos e que não vai se extinguir, e encontrará, por certo, algum receptor adequado ao qual fará muito bem. A ciência hoje, conforme previram os espíritos ao dar suas mensagens a Allan Kardec, se modifica e se aproxima em sua visão do universo da espiritualidade, abrindo no campo da filosofia da ciência um horizonte muito vasto para a pesquisa espiritual, porque mudou o modelo. A ciência do tempo de Kardec era absolutamente materialista, mecanicista, determinista. Pela ciência daquele tempo, nós éramos simples espectadores de uma realidade em relação à qual não tínhamos qualquer possibilidade de intervenção. Nós apenas observávamos o mundo e nada poderíamos fazer a respeito dele. Existia uma lei chamada Lei da Causalidade Rígida, que afirmava que, uma vez determinada uma causa, os efeitos que se seguiriam seriam absolutamente imutáveis. E como só se enxergavam causas materiais, os efeitos naturalmente eram também materiais. Assim, de acordo com esse posicionamento filosófico, com a mentalidade da época, se entendia que desde aquela grande explosão inicial que foi o Big Bang, tudo o que deveria acontecer no universo já estava pré-determinado e nada poderia ser modificado. Seguindo essa mesma linha do pensamento da física, a biologia dizia que nós éramos apenas fruto da nossa genética, com algumas influências ambientais. Então, em resumo, nós não podíamos fazer nada a respeito do mundo externo, nem a respeito de nós mesmos, porque nós não tínhamos escolha. No momento biológico da fecundação, nós não escolhemos, entre muitos espermatozoides, qual deles o óvulo deveria escolher. E hoje você sabe que é o óvulo que escolhe. A mentalidade machista de antigamente dizia: não, milhões de espermatozoides competem, o mais forte gene penetra no óvulo, penetra coisa nenhuma. O óvulo escolhe entre várias possibilidades, e o mundo de possibilidades, aquele que vai praticamente envolver, tomar para si, para a partir daí se determinar a condição genética do novo ser. Mas se pensava a partir de então que havia uma espécie de ditadura do DNA. A partir da fecundação, assim como estaria determinada a cor dos nossos olhos, a nossa estrutura óssea, tudo estaria determinado, inclusive as qualidades mais sutis, como o nosso caráter. Era um velho pensamento predominante na própria física, que se chama criação ascendente, e que acredita que tudo vem do mais denso para depois chegar ao mais sutil. Então tudo começaria na matéria, para depois chegar no caráter, nas ideias e todas as outras qualidades mais sutis. Neste sentido, então, nós seríamos simplesmente fruto de nossa biologia, sem qualquer capacidade de escolher. Isso trouxe, no campo das religiões tradicionais, da ortodoxia filosófica, a ideia do destino imutável. Nosso destino está escrito e nós nada temos a fazer a respeito. Qual foi a grande mudança no paradigma da física? Substituiu a causalidade rígida por um mundo de possibilidades. Em poucas palavras, se fôssemos dizer o que é a física quântica, ela é uma física de possibilidades. Ela substituiu certezas, coisas pré-determinadas, scripts prontos e finalizados, por possibilidade. E entre muitas possibilidades, nossa consciência elege
aquelas que quer transformar em realidade. Isso, em outras palavras, é a expressão, em outra linguagem, da ideia do livre-arbítrio. Temos escolhas variadas, nem sempre infinitas, mas realizamos eleições dentro de nossas escolhas. Nem sempre elegemos o certo, há vários exemplos que não convém citar, mas temos a capacidade de eleger, temos a capacidade de escolher e assim nos tornamos os arquitetos do nosso destino. Logo, a ciência atual é probabilística, a ciência antiga era determinista. O pensamento espírita sempre foi probabilístico, sempre foi um pensamento que se determina através das nossas escolhas. E se temos escolhas, e só porque temos escolhas, nós temos responsabilidade. É estranho encontrar-se ainda hoje pessoas ligadas à doutrina espírita que falam acreditando absoluta propriedade a respeito do destino. Aconteceu porque tinha que acontecer. Ora, se tudo que acontece aconteceu porque tinha que acontecer, não havia outra escolha. E se não havia outra escolha, não há mérito nem culpa. Nós somos simplesmente joguetes na mão do destino. Mas há pessoas que amam o destino. Talvez porque essa ideia do destino nos torne menos responsáveis. O meu destino está escrito, então culpa não o Senhor que escreveu esse livrinho. Eu não sou o autor dessa obra. Eu sou apenas um intérprete que devo decorar bem o texto e executar bem a minha tarefa. Isso nos libera de responsabilidade. Isso nos dá aquela acomodação característica das religiões antigas, ortodoxas, que nos enchiam de culpa para nos render à salvação. E assim nós temos que viver a nossa vida tristemente, proibidos de alegria, porque as alegrias estavam reservadas para o outro mundo. E assim transferíamos, postergávamos os nossos deveres sociais, os nossos deveres comunitários, o dever que temos conosco mesmo de buscar a iluminação, a felicidade, a alegria para um eventual outro mundo, e aqui não fazíamos absolutamente nada. Apareciam aí os procuradores de Deus, embora jamais tivessem exibido um documento procuratório. Apareciam a dizer que nós estávamos cheios de pecados e a nos vender a salvação. E aqui deste lado deveríamos ser tristes, submissos, subalternos, para num eventual outro lado adquirirmos a felicidade. E mais, o nosso destino também estava escrito, não havia muito o que fazer. É estranha essa ideia de destino. Eu tenho em Porto Alegre uma grande amiga que é absolutamente fã do destino. Pode falar mal do que quiser, mas o destino não. E às vezes se discute, mas quando se percebe que a pessoa fica muito fanatizada, também não vale a pena discutir, porque nós vamos gastar argumento e não vai ter nenhum efeito. Pega qualquer fanático político ou religioso e tenta convencer de alguma coisa diferente do seu script de lavagem cerebral. Não se consegue. E quando houve aquele acidente com o avião da Air France, houve um caso que foi pouco julgado de uma senhora que perdeu um voo e morreu atropelada na manhã seguinte. Aí, a amiga me telefonou no domingo de manhã. Ora, em troca para telefonar, como fazem essas empresas terceirizadas de cobrança bancária. Já pode paciente membros oferecer um cartão de crédito ou dizer que a conta passou em R$5. Isso sábado de manhã, se pudesse fazer alguma coisa naquele momento. Ela me telefona e diz: tu que não acreditas no destino, acompanhaste o caso do avião da Air France? Acompanhei. Pois é, uma senhora não embarcou, vê se não é destino mesmo, e morreu. Não no avião, no dia seguinte, atropelada por um caminhão. Ora, a partir daí, nós temos que ter uma ideia muito pequena a respeito da inteligência suprema, a respeito do Criador. Parece que ele dormiu um pouco, permitiu que a senhora perdesse o avião e foi acordado com algum anjinho, um querubim safado, esperou que o senhor dormisse, todo mundo embarcado, o acidente a caminho, já marcado pelo destino. Ele acorda o senhor e diz: Senhor, sabe aquele voo que vai se acelerar daqui a alguns minutos? Sim. Lembra de fulano de tal? Lembro. Estava marcada para ir nesse voo? Sim. Mas não foi. E agora? Agora não te preocupa que ele escapou do avião, pois eu já arrumei um aviãozinho para a vida dela. E se é esse o nosso pensamento a respeito do
mas é possível chegar a níveis de entendimento melhores e saber que nós, dentro dos limites da nossa encarnação, temos várias possibilidades de escolha e somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E até por isso precisamos nos libertar de falsas culpas. Quando a gente fala sobre perdão, sobre o perdoar, muitas vezes esquecemos um detalhe que é fundamental. Quando Jesus, em seu profundo conhecimento da mente humana e dos mecanismos da evolução, disse: ama teu próximo como a ti mesmo, ele escolheu um padrão. E se sabe hoje na ciência que sem um padrão de medida, sem um padrão de comparação, nós não podemos ter medidas, nem mesmo aproximadas de uma certa realidade. Então devemos amar nosso próximo como amamos a nós mesmos, o que significa que se eu não me amo, eu não vou amar o meu próximo. Se eu não aturo nem a mim mesmo, por que irei aturar os outros? O amor começa por si mesmo, e esse amor é que nos dá o direito de buscarmos o melhor conhecimento, melhores oportunidades, uma vida mais tranquila, de paz, de harmonia, buscando os verdadeiros valores da realização humana. E assim como o amor, a grande força que move nossa vida, hoje a ciência nos diz que nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Assim, quem vibra com amor, recebe nas frequências do amor. E os antigos diziam: quem ama não adoece. Era um simples ditado que parecia não ter grande significado sob o ponto de vista da ciência, mas hoje tem. As pesquisas mais contemporâneas em universidades da Espanha e em Harvard, nos Estados Unidos, mostraram que o sentimento de amor não só tem reflexo no nosso chakra cardíaco, que não por acaso fica na metade do caminho, dos vórtices energéticos. Se acreditava que isso era apenas coisa mística, e hoje está demonstrado que tem influência em nosso organismo, em nosso comportamento. Sabe-se que o coração manda mensagens ao cérebro, assim como o cérebro manda mensagens ao coração. E com relação de amor, de felicidade, de tranquilidade, nós atingimos aquele chamado padrão de homeostase, padrão de equilíbrio orgânico, em que somos melhores receptores mais adequados à energia superior. Mas o que de mais surpreendente foi descoberto nesse terreno é que as vibrações de amor, deixando de lado o problema do vórtice energético, do chakra cardíaco, as vibrações de amor, de felicidade, de fraternidade, fortalecem a glândula timo. A glândula timo é uma pequena glândula de 2 lóbulos que temos atrás do osso externo e que é apenas responsável pelo nosso sistema imunológico. Então quem ama, quem vive a alegria, a felicidade, a espiritualidade, reforça seu sistema imunológico, complementando o dizer antigo: quem ama não adoece. Adoecer, adoece. A nossa máquina física tem prazos de validade, que nós podemos ampliar ou diminuir, principalmente de acordo com o nosso pensamento. A grande energia que move todo o universo, sem dúvida alguma, e de modo especial o nosso universo particular, o nosso sistema biológico, físico, espiritual, psicológico, tudo enfim que envolve a nossa existência. Então, com sentimentos de amor, nós fortalecemos o nosso sistema imunológico. Ao contrário, os sentimentos de raiva, que terminam nos levando à depressão, enfraquecem nosso sistema imunológico. E aí qualquer vírus de quinta categoria entra e faz uma festa no nosso organismo, porque nós debilitamos o nosso sistema. O biólogo Bruce Lipton, que escreveu a Biologia da Crença e estudou profundamente a influência da mente no nosso comportamento e no nosso mecanismo celular, afirma que o que nossas células mais temem não são as bactérias, os vírus externos, mas sim a nossa atitude mental, que pode fortalecer ou debilitar o exército que temos para nos defender, que é exatamente o nosso sistema imunológico. Esse mesmo cientista demonstrou
que os pensamentos de amor dos pais, a vivência amorosa do casal, até o nascimento do filho, pode modificar inclusive um sistema de DNA que não seja ideal e transformá-lo para melhor. Daí por quê? A primeira médica pediatra italiana, ao ser consultada por uma mãe a respeito de quando deveria começar a educação do filho, perguntou para a mãe: que idade tem o seu filho? 2 anos. Se a senhora ainda não começou, está 2 anos e 9 meses atrasada. Porque sabemos hoje que a espiritualidade já nos ensinara há muito tempo que as vibrações, principalmente da mãe, de alegria, de boa receptividade, de amor, fortalecem todo o sistema do filho. E a criança já nasce com várias impressões que levarão a determinados tipos de atitudes que são consequência do amor ou do desamor com que foram aguardados durante 9 meses. Ela sabe, inconscientemente ao nascer, se foi considerado um estorvo, se pensaram inclusive em evitá-la e descartá-la como qualquer objeto, ou se foi esperada com amor e com carinho, e essas vibrações estabelecem uma sintonia extraordinária, altamente positiva. A par disso, a moderna psicanálise nos diz que todas as doenças mentais de fundo emocional têm uma só, mesma e única causa: falta da capacidade de amar. Nos tornamos pessimistas, deixamos de amar a vida, deixamos de amar as pessoas, às vezes nos queixamos muito, aquela posição vitimista, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me compreende. E será que eu jogo compreensão? Será que eu jogo amor? Eu faço como aquele marido que a mulher passa uma tarde de sábado de calor intenso num instituto de beleza, no cabeleireiro, chega em casa no fim da tarde e diz: não sabes o que demorou para atender nesse calor, estava tudo tão ruim. E o marido olha para ela e diz: mas demorou, mas não fizeram nada. Depois desse verdadeiro inflar do ego, dessa mensagem tão carinhosa, espera o quê? Momentos de ternura, enlevo, amor. Não, porque a vida, já dizia Einstein, não nos dá nem nos tira nada, nos devolve o que jogamos. Eu jogo uma bolinha de tênis contra a parede e a parede vai me devolver a bolinha de tênis, com tanto maior ou menor velocidade, conforme eu a joguei. Então é preciso que nós criemos essa condição de receptividade. É importante essa noção científica. Nós somos emissores e receptores, mas eu não recebo na faixa em que eu invento de receber no momento. Eu recebo na faixa em que eu vibro. E vibração, emoção, nós não conseguimos disfarçar. E se precisamos começar pelo amor a nós mesmos, por buscar o bom, o melhor, a evolução, o perdão segue o mesmo mecanismo. E o primeiro momento mais importante, mais descuidado e menos falado a respeito do perdão, é que temos que começar por perdoar-nos. Se não nos perdoamos, não perdoamos os outros. E por que não nos perdoamos? Primeiro temos que ver que tipo de culpa carregamos. Temos que nos liberar das falsas culpas, dos falsos pecados, que as religiões tradicionais, com uma visão equivalente à visão freudiana, uma visão distorcida do ser humano, criou. O homem essencialmente mau, já foi concebido no ato de pecado, também tem o pecado de Adão e Eva, e assim nos encheu de culpas. E nós, feito camelos, colocávamos todas aquelas culpas nas costas, achávamos tão bonito ser culpado, ser vítima, sofrer, e perguntávamos então: heróis, quanta carga eu posso suportar? Quantas cargas nesse triste camelo? Nietzsche, o filósofo alemão, ateu, mas com profundo conhecimento e denunciador das falsas manobras de humildade, dizia que nós podíamos passar por 3 fases da transformação do espírito humano. E aí coincidia com a mensagem de Jesus. O que ele criticava sempre era o comportamento dos cristãos, a interpretação equivocada da mensagem de Jesus. Nos tornamos submissos a vida inteira sem saber por quê. Que bom que eu estou sofrendo. Devo ter feito algo muito ruim na vida passada, ou estou respondendo por mais um pecado de Adão e Eva que não me deram notícia ainda. Então, quanto mais sofrer, mais me purifico. E de repente eu somente a sofrer. E ele diz, Nietzsche, que
por 3 transformações ele passar o espírito do homem. Primeiro ele é camelo, e o camelo até dobra os joelhos para receber mais carga. Não sabe por quê, mas ele quer mais carga. A sua capacidade está em transportar muito peso. E vai pelo deserto, sofrendo e belando, transportando uma enorme carga cuja origem não conhece e cujo destino também ignora. Mas há um momento em que o camelo vai se transformar. Ele vai se perguntar: por que essa carga? Por que essas falsas culpas? Ele vai sacudir fora a carga e vai se transformar em leão. E quando se transforma em leão, ele pergunta por quê. O Espiritismo sempre mandou perguntar por quê. E na frente desse leão, em que o camelo se transformou, sem esquecer da força que tinha como camelo, surge um dragão, um monstro escamoso. Em cada escama está escrito: tu deves, ou seja, tu és pecador, tu tens que pagar penitência, tu tens que sofrer. E o leão responde: eu quero. É uma outra fase: escolher o seu próprio caminho, ser senhor do seu próprio destino, não carregar falsas culpas, não se sentir pesaroso e infeliz por débitos que realmente não possui. E o leão enfrenta o dragão, vence o dragão e continua. E aí diz Nietzsche, através de seu personagem Zaratustra: mas é preciso uma terceira transformação. O leão ainda deve se transformar em criança, sem esquecer que tinha força como camelo e bravura como leão. Como leão, ele rompeu com os preconceitos. Mas por que se transformar em criança? O que pode a criança que o leão não pode? A criança pode renovar. A criança é o renascer. A criança tem diante de si uma vida inteira a ser construída. E aí nós nos encontramos com Jesus: se não vos tornardes como esses pequeninos, não entrareis na casa de meu Pai. Ou seja, não sereis felizes, não realizareis as vossas tarefas. E a criança guarda na memória que também tem a capacidade de suportar a carga do camelo, mas que não deve suportar a carga só por suportar, que não tem sentido sofrer só pelo sofrer, e também tem a força do leão para buscar o seu próprio caminho. Isso nós conseguimos quando nos perdoamos. Quantas vezes Jesus, ao curar alguém, antes de mais nada, ele dizia: teus pecados te são perdoados? Será que ele estava mudando todo o eventual karma da pessoa, perdoando um assassino que na véspera matou alguém? Não. Ele estava, como o grande conhecedor da mente humana, o maior de todos, entendendo que a pessoa estava carregando falsas culpas. Então, livra-te dessas culpas e não estarás vibrando. E aí chegamos no Evangelho, a física contemporânea: não estarás emitindo energia capaz de captar energia negativa. És livre. A vida é um conjunto fabuloso de oportunidades. Então te perdoa das falsas culpas. A ideia do pecado original: nós já nascemos com pecado, já nascemos assim, que já somos maus por natureza. Não é uma ideia de espiritualidade superior. Santo Agostinho, em que perde os seus grandes méritos como filósofo, aos 39 anos foi nomeado bispo de Hipona. E até então era muito dado aos prazeres mundanos. Hoje ele seria considerado um baladeiro. Estava por aí, não sei se seria música funk, por aí, pelo mundo. E já tinha uma filha, que segundo a história conta, não era concebida pelo Espírito Santo, sim pelo próprio Agostinho, pelo método tradicional e que funciona até hoje. Aí ele diz que nós já nascíamos com 2 pecados, não bastava. Um pecado de Adão e Eva, e outro dos nossos pais, porque fomos concebidos no pecado. Uma visão absolutamente distorcida, equivocada, puritana, atrasada daquilo que pode ser um ato de violência, mas que também pode ser um ato de amor. Há que se entender que o ser humano vale acima de tudo a intenção. Mas o mais interessante é que quando Agostinho assume o bispo de Hipona, ele faz uma estranha prece ao Senhor. Ele pediu a Deus que afastasse dele os prazeres carnais, mas não tão cedo, porque ainda gostava muito dessas coisas. Manter, vai levando assim, depois dos 90 dá uma baixadinha ali lindo, mas a verdade é que não dá para ver como é que é. Então essas ideias todas de pecado nos traziam uma série de culpas, das quais nós não nos perdoávamos e por isso nos condenávamos.
Isso era muito interessante e ainda é hoje para alguns movimentos religiosos e também políticos, nos tornar eternos devedores de um favorecimento qualquer. Então nós comparamos essa situação da religiosidade antiga, do fanatismo, da ortodoxia, como se, no caminho da nossa orientação, alguns filhotes de águia fossem sequestrados por um bando de galinhas malvadas. As galinhas têm a sua visão de mundo, que está muito boa para galinhas, mas não para águias. Mas as galinhas devem a famosa moral dos ressentidos. Eu sou preguiçoso, não quero progredir, eu não tenho ânimo para lutar, mas um dia eu vou ver os fortes queimando no fogo do inferno. Prazer extraordinário, coisa sádica, doentia. Nós temos que desenvolver as nossas possibilidades. Mas os filhotes de águia, geneticamente águias, porém, moralmente galinhas, iam ser educadas de que maneira? É feio voar, é feio procurar a própria caça. A águia é muito malvada. Vocês têm que ficar cacarejando pelos cantinhos, botando seu ovinho e agradecendo ao bom sabido velho do fazendeiro que vai manter vocês vivos por toda a eternidade. As águias não desenvolvem a sua capacidade, se atrasam e pensam que são galinhas. E se um dia essas galinhas malvadas chegarem ao poder, o desastre está feito. Vai se proibir o mérito, vai se proibir o avanço, vai se proibir o conhecimento, vai se proibir a cultura, vai se proibir a prosperidade, porque todo mundo tem que ficar cacarejando no campo. Isso é muito interessante quando se é geneticamente galinha. Quando estamos numa encarnação no nível galinha, vamos botar nossos ovinhos para acontecer com isso. Agora, se podemos ser águias, nós temos que buscar novos horizontes. Temos que assumir a responsabilidade do nosso povo. Podemos construir nosso ninho à beira de abismos porque sabemos voar. Quem não sabe voar não pode construir seu ninho à beira de abismo. E assim desenvolveremos as nossas potencialidades, nos libertando dessas culpas falsas que nos colocaram. Porque enquanto não nos perdoarmos de coisas que são inclusive falsas, nós não progrediremos. Ainda se vinha com aquela ideia de ofender Deus. Ah, o homem cometeu um pecado, ofendeu Deus. Imagina, nós aqui, com a partícula de carbono no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo Deus Todo-Poderoso. Ou Deus anda muito melindrado, ou nós estamos tão fortes que nem imaginamos quanto ofender a inteligência suprema. O chamado pecado resulta de uma quebra das leis naturais, do fato de prejudicarmos alguém, e isso sim é a chamada culpa responsável. Nós deveremos procurar ressarcir, resgatar o nosso erro, mas tudo para por aí. Culpas antigas, culpas ancestrais, culpa de querer ser feliz. Isso gerou muitas vezes o verdadeiro nojo do homem pelo homem. A pessoa se envergonha de ser feliz e começa com pensamentos que não levam a nada. Ah, eu estou contente agora, mas tem tanta gente sofrendo no mundo, não vou sofrer. Meu sofrimento não resolve nada. Pelo contrário, se eu estou preocupado com outras pessoas que sofrem, quanto mais eu progredir, mais condições eu tenho de ajudá-las. Agora, juntar-se a quem chora para chorar junto não leva a absolutamente nada. E é por isso que nós temos que nos libertar das nossas culpas, nos perdoar e realizar nossa possibilidade de ser águia, seguindo as leis naturais para a nossa espécie altaneira, superior e evoluída. E não vivemos fechando. Eu estou aqui num vale de lágrimas, esse mundo é um manto de dor e de sofrimento, ninguém presta. Engraçado que as pessoas dizem ninguém presta, elas não aceitam esse epíteto para si mesmas. Ninguém presta, eu também não. Mentira. Diferente, estou fazendo uma análise geral. Aí já veio em tese, em não sei o quê, em contra-tese, em antítese, e não é por aí. Nós temos que ver que a possibilidade de luz e sombra existe em nós, e nós somos determinados pelo nosso livre-arbítrio. Perdoar a si mesmo, portanto, para depois perdoar os outros. Mas como funciona esse perdão aos outros exatamente? Primeiro é preciso que se estabeleçam alguns parâmetros. Ao Estado não compete perdoar. Ao Estado compete aplicar a lei. Exatamente para fugirmos daquele antigo instituto da vingança privada, em que o ofendido pela própria força executava uma vingança que era eufemística
cientificamente chamada de justiça, nós criamos um mecanismo estatal para aplicar as leis. Então, o Estado cabe aplicar a lei. Quanto ao nosso perdão, nós temos que ver o tipo de ofensa. Muitas vezes somos apenas penetrados. A pessoa nem sabe que nos ofendeu, nós achamos que não fomos tratados com toda aquela dignidade. Então ficamos zangados o resto da vida. Aí é perda de tempo. Porque existem duas maneiras eficientes de ficar preso a alguém: amar, que faz bem para todo mundo, e odiar, que faz mal para todo mundo, mas principalmente para quem odeia. Então, se nós não podemos, se nós não chegamos ao estágio, não adianta também forçar a evolução. Se nós não chegamos àquele estágio, amar os inimigos, isso para nós é muito difícil. Acho que nós estamos no estágio do não odiar ainda. Porque eu não posso amar um inimigo como eu amo meu filho. É algo no nosso estágio evolucional, pelo menos o meu, absolutamente impossível. Mas não ficar remoendo ideias de vingança. Então, o que se deve fazer nestes casos? Se nós de fato sofremos ofensa, algum tipo de agressão, o que nós temos que fazer é usar o verbo mais moderno dos verbos antigos. Antigamente nós diríamos apagar. Apagar é verbo antigo, o verbo que usava borracha. Depois da borracha inventaram aquele errorex, maior instrumento de explicitação do erro. Quando se enxergava, não sabia, o cara errou, corrigiu o erro, sim, mas tudo bem. Borracha deixa marquinha, somente quando escreve com raiva, mesmo de apague, o período coloca um pocinho da Bíblia e tudo esclarecido. É o verbo mais moderno do computador: deletar. Excluir do campo da consciência, excluir do campo da memória. E aí nós temos duas etapas. Vamos supor que um sócio nosso do empreendimento comercial tem agido com desonestidade. Isso é coisa muito difícil de se achar que é o nosso país, mas quem sabe procurando acha. Então tem agido de modo desonesto. O Estado, os mecanismos legais se encarregarão da punição, se for um caso de punição. E nós, o que vamos fazer? Nós temos que esquecer, porque não é possível que a gente ainda acredite que perdoar signifique trazê-lo de volta para trabalhar conosco outra vez e dar de novo a chave do cofre para ele. Aí é suicídio, aí é querer criar situações de bem-estar para nós mesmos. Então, o perdão neste caso, pessoal, significa deletar. Eu não vou mentir que rezo para que a pessoa que me prejudicou ganhe na nota, mas eu também não vou rezar para quebrar as duas pernas num acidente. Eu devo, então, já que não posso ter bons sentimentos, nosso cérebro não sabe a diferença entre o que vem e o que reguarda. Por isso, quando recordamos coisas negativas, ativamos as mesmas redes neurais e produzimos os mesmos químicos que, recordando situações de ódio, prejudicam nossas células. Então, exclui do campo da consciência. Deixa aquilo de lado. Eu vou ter, se encontrar a pessoa em outra circunstância, nós pelo menos esquecemos. Se não conseguimos amar, não odiamos. Esse é um estágio intermediário, útil para nós, para chegarmos a uma situação de nos desligarmos do acontecimento negativo e não ficar produzindo mentalmente substâncias negativas, pensando numa vingança, odiando as pessoas de graça, porque às vezes a pessoa odiada nem sabe que está sendo odiada, e nós estamos nos envenenando, tomando um veneno produzido no nosso próprio cérebro, na esperança que esse veneno vai matar o outro. O outro está longe, talvez pegue algum reflexo, mas nada mais do que isso, e nós é que somos os prejudicados. Interessante que esses ensinamentos, amor, perdão, que eram ensinamentos doutrinários, que durante muito tempo foram considerados ensinamentos religiosos, hoje encontram apoio nos próprios conceitos da ciência contemporânea. Assim como encontra apoio na física contemporânea a ideia de que o universo não é casual, e sim causal. Há uma causa inteligente, que nós chamamos de inteligência suprema. Para que uma simples célula viva possa existir, nós necessitamos a combinação de cerca de 20 enzimas com 20 mil aminoácidos. Essa combinação tem que acontecer numa determinada ordem. A probabilidade de que isso aconteça por acaso é de 1 sobre 10 elevado a 1000. 10 elevado a 1000 é um número seguido de 1000 zeros.
Ainda bem que inventaram as potências de base 10. Imagina escrever o número seguinte de 1000 zeros. Eu escrevo 10, uma turbilha lá em cima de 50. E assim posso expressar o número de Brasília sem chegar netos. Então, 1 sobre 10 elevado a 1000 significa que, ao acaso, a vida através de uma célula se manifestaria uma vez em cada 1.000 zeros vezes. Por isso, e por conhecimento da lei da entropia, é que não tem sentido hoje pensar no universo produzido por acaso. O que é a lei da entropia? Segundo o princípio da termodinâmica, ou lei de Clausius, em termos simples, é uma lei que diz que ao acaso, sem a presença de forças organizadoras, sem um planejamento, a tendência é aumentar o grau de desordem de um sistema. Entropia é o número que mede o grau de desordem de um determinado sistema. Então, se nós imaginamos, por exemplo, imaginemos uma imensa composição ferroviária em cujos vagões estão todos os materiais que serão usados na construção de um prédio: cimento, areia, tubulações, etc. Tudo. Essa composição toma a estrada e esse material fica esparramado ao longo da via férrea. Anos depois passamos por lá e encontramos um edifício pronto e acabado. Se nós acreditamos que este edifício foi construído pelo acaso, areia, chuva, vendaval, insolação, produziu aquele prédio a partir dos materiais espalhados, nós não sabemos o que é a lei da entropia. É preciso uma organização, uma força, uma construção por etapas, um planejamento inteligente para que surja a obra. Estará na nossa doutrina: efeitos inteligentes se devem a causas inteligentes. O acaso não produz nada, nos falava na lei da entropia. E exatamente isso, achar que o acaso pode produzir coisas inteligentes, é negar a lei da entropia. Portanto, é cada vez menor o número de pensadores da ciência. Atenção, pensador da ciência não é técnico. Há pessoas com grande conhecimento de tecnologia, mas sem o conhecimento filosófico associado. Aliás, nem se preocupam em associar. E ao discutirem problemas de natureza filosófica e espiritual, são tão infantis como quem jamais leu qualquer coisa sobre o assunto, porque nada leram sobre o assunto. Se nós não temos preparo para discutir num certo nível, nós dizemos tolices, embora em outros níveis possamos ser extremamente preparados. Não existe a onisciência, mas os pensadores da ciência estão cada vez mais entendendo e reforçando aquele grupo que entende que o universo e a vida não podem ser atribuídos ao acaso. A probabilidade de acaso é mínima, é praticamente desprezível. Então, universo e vida são devidos a planejamento. E hoje se fala, como citamos no início, na criação descendente, substituindo a ascendente. O que é a criação descendente? É o entendimento de que as coisas se manifestam e se materializam. O colapso de ontem partícula na física quântica. As coisas existem do mais sutil para o mais denso. Primeiro é a inteligência, a ideia reforçada no livro dos Espíritos, a criação a partir do ato de vontade da inteligência suprema. E isso nós encontramos todo dia na nossa vida, apenas muitas vezes estamos desatentos. Uma casa, antes de ser uma construção, não foi o pensamento de um arquiteto. Esse pensamento não se organizou, não foi transportado para plantas, apenas em 2 dimensões, para depois ser a realidade material. Isso se chama criação descendente. Começa no plano das ideias, até chegar no plano mais denso. Assim somos nós com as escolhas que temos na nossa vida. Hoje, aquele princípio do determinismo, que dava a ideia do destino imutável e pré-estabelecido, está substituído pelas nossas escolhas por um princípio físico chamado princípio da incerteza. O determinismo foi substituído pela incerteza. Em termos físicos matemáticos, são as equações de grau médio de complexidade que descrevem esse princípio. Quanto mais acertamos a posição do elétron, mais erramos a quantidade de movimento nesse lance. Mas, traduzido para o caminho, para o terreno da filosofia e da ciência, o que significa o princípio da incerteza? Significa que uma mesma causa pode produzir efeitos diferentes. Significa que nós podemos alterar o rumo dos acontecimentos. Significa que nós temos escolhas, ou seja, livre-arbítrio. E com livre-arbítrio agimos na natureza.
Para dar exemplo dessas possibilidades, muitas vezes em nossa existência, nós pensamos que estamos diante de uma possibilidade única. Não há saída, não há alternativa. Sempre há alternativas em nossa vida. Sempre existem. E nós temos que criar a realização dessas possibilidades. Pensar e executar. Mas primeiro pensar, ter foco, colocar nisso a energia do pensamento. Nesse sentido de que sempre existem novas possibilidades, na física quântica se exemplifica muito com a história de um espanhol, um basco, que era muito teimoso. Dizem que os bascos são teimosos. Se alguém aqui foi para Basca, sabe que essa história foi contada na última Copa do Mundo do argentino. Portanto, nenhuma responsabilidade contínua. Mas esse basco estava andando pela estrada rumo a Madrid, quando foi interceptado por um anjo. E o anjo perguntou para o basco para onde ele estava se dirigindo. E o basco respondeu: eu vou para Madrid. Só que Basco não responde assim, de um modo tão sutil. Ele encarou o anjo, quando o anjo perguntou: homem, a onde vas? Ele encarou o anjo e disse: eu vou a Madrid. Aí o anjo se identificou. O anjo era daquela escola do Deus antigo, que tinha que ser louvado, paparicado, não se ofendia. E então disse ao Basco: tens que acrescentar no fim da tua frase, se Deus quer, se Deus quiser, senão te castiga. Olha aí, né? O Basco ouviu tudo aquilo e o anjo disse: como você então se aprendeste? A onde vas, homem? O Basco encarou o anjo e disse: Senhor Ángel, quiero o no, usted y su Dios, yo voy a Madrid. Aí o anjo disse: última chance. Ou acrescenta, se Deus quiser, ou te transforma num sapo de joga no oração. Então vamos ver. ¿A dónde vas? Señor Ángel, con mis propias fuerzas yo voy a Madrid y punto. Aí o anjo não fica do elemento, se transformou num sapo, jogou no oração, lá no charco. Esperou 30 minutos. O espanhol transformado em sapo, que pareceram muitas horas, pela atividade do tempo, restituiu-lhe a forma humana e repetiu a pergunta: ¿a dónde vas, homem? Señor Ángel, yo voy a Madrid ou al Chaco. Você não tem gosto, não tem jeito. Mas o que é que nós temos aí? Que mesmo pelo caminho do sofrimento, que não é o único, mesmo pelo caminho da dor, da experiência frustrada, ele já estava compreendendo que havia duas possibilidades. Quem sabe mais adiante uma terceira, e assim sucessivamente. Então, sabendo que existem essas possibilidades, sabendo que nós precisamos exercitar o amor como caminho para a felicidade e nos libertar, nos perdoar das falsas culpas, nós vamos caminhando no rumo da evolução e vamos conseguindo resultados surpreendentes para nós mesmos. Porque o resultado, muitas vezes a gente busca uma política de resultados. O ato, a caridade, complementando a fé, as boas obras, porque simplesmente falando e nada fazendo, nós também construímos pouco, principalmente quando a nossa fala é queixosa, quando a nossa fala é de esperança. Mesmo que o falante não faça nada, ele percebe que induz alguém a fazer alguma coisa. Você só se queixa que tudo está ruim, que não adianta, que vai ser sempre assim. Isso é acomodação, ela é ideia do destino. E nesse sentido, às vezes, o próprio céu é pragmático. O próprio céu busca uma política de resultados. Conta-se que morreram praticamente na mesma hora um padre muito devoto, sempre presente no seu sermão, de manhã, e um taxista desbocado e descuidado, que agredia todo mundo verbalmente no trânsito de horrores, dirigia veículo. Para surpresa geral, o taxista foi para o céu e o padre para o inferno. O padre pediu uma audiência com Jesus. Eu quero uma explicação. Eu falava do Senhor todos os domingos. Esse sujeito só dizia palavrão, apavorava todo mundo, agora ele no céu e no inferno. Por quê? Porque agora no céu nós estamos adotando uma política pragmática, uma política de resultados. Quando tu falavas no sermão no domingo de manhã, todos dormiam. Quando ele dirigia, todos se lembravam de mim. Assim sendo, ele foi o melhor instrumento da fé. Por aí nós vamos vendo vários caminhos que podemos seguir por essa nossa realização. E pensando, como disse Mahatma Gandhi, a liberdade só é plena quando se tem, inclusive, liberdade de errar.
Nós muitas vezes não nos perdoamos porque somos onipotentes. Nós nos achamos muito. Olha, eu errar, mas é bem capaz que eu vou errar. Eu não posso errar. E diante do erro e da verificação do erro, aí eu não me perdoo. Esse erro é terrível, como é que eu fui fazer isso? Para com como é que eu fui fazer isso. Para com muito sim. Eu posso decidir daqui em diante. Agora eu posso decidir, eu passo para a direita ou para a esquerda. Daqui a meia hora eu não posso mais, já passou. Então não podemos viver presos no passado. O conhecimento das reencarnações tem que ser um instrumento de progresso e não de sofrimento. Eu fiz muita barbaridade no passado. Uma vez estava com um colega no congresso e ele recebeu um elogio extraordinário do Brasil. Aliás, o Gil também também. Gostei muito da palestra de vocês. Vocês devem ter feito muita barbaridade na outra vida para vir agora com essa missão tão bonita. Assim, já estava criancinha, agora vou fazer uma creche. Não existe essa possibilidade. Tem tudo na vida explicável logicamente. Nós não entenderemos nada no terreno das afeições se formos buscar sempre a explicação lógica. Mas se tivesse sido assim, mas se eu não tivesse feito isso, não adianta mais, só para tomar outras atitudes daqui em diante. O passado nós não mudamos, erramos e temos direito de errar. Porque não podemos fazer do erro uma profissão de fé. Agora eu vou errar sempre, não. Mas podemos errar. Somos falíveis, somos humanos, mas nem por isso estamos proibidos de buscar a felicidade. E a felicidade não está na outra vida, não está na vivência espiritual. Em cada nível da evolução existe um grau de felicidade. E a felicidade não é um ponto de chegada, é a própria viagem, é o próprio caminho. Se eu estou fazendo a viagem angustiada, olhando a paisagem, um dia que eu quero chegar, mas já não era bem aqui, e aí já é outro, nós transferimos a nossa felicidade para algo que jamais poderemos atingir. Ela é atingida no nosso caminho, na nossa circunstância, no nosso dia a dia. E hoje nós vivemos um momento muito feliz na trajetória da humanidade, em que pesam tantos percalços, tantas coisas negativas que acontecem, mas nós estamos vivendo o momento da convicção do homem pelos valores da espiritualidade. E se aprendermos bem os valores da espiritualidade, começaremos a mudar a nossa conduta. Saberemos que nós não somos um corpo físico habitado por um espírito, nós somos um espírito revestido por um corpo físico. A nossa essência é a essência da espiritualidade. E quanto mais conhecermos, melhores atitudes tomaremos. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, o conhecimento da nossa origem, isso sim nos liberta, nos faz progredir, nos faz entender melhor a nossa existência. A ciência foi materialista durante muito tempo porque fez perguntas erradas sobre a natureza. O importante não é a resposta, é a pergunta. A resposta depende da pergunta. Então, enquanto os físicos perguntavam ao elétron como onda, ele respondia com onda. Quando perguntavam com o partícula, ele respondia com partícula. Eles ficavam brincando se era onda ou partícula nas duas coisas. Se perguntarmos ao homem como um monstro recalcado freudiano, ele vai responder como um monstro recalcado freudiano. Se perguntarmos ao homem aspirante à luz, buscador da divindade da evolução, nós encontraremos esse lado também do ser humano. Portanto, o essencial é como perguntar. Quando se perguntava os efeitos materiais da natureza, ela respondia que são os efeitos materiais. Quando perguntarmos ao ser humano como um conjunto de órgãos físicos, esse conjunto de órgãos físicos vai nos dar a resposta. Quando perguntarmos o aspecto psicológico, nós teremos outra resposta. E assim, o mais importante é saber fazer a pergunta. A pergunta errada causa desastres. A história de um cidadão, dizem que lusitano, não sei bem, que numa noite escura, tendo uma pane no carro na estrada, com todos os instrumentos do painel sem funcionar, antes de chamar o seguro, quis verificar se era pane seca, ou seja, verificar se havia gasolina no tanque. Com um instrumento marcado, ele abriu a tampa do tanque, acendeu o fósforo e colocou ele dentro do carro e viu se tinha gasolina. A resposta da natureza foi sim. Mas foi uma resposta muito violenta, mas de acordo com a pergunta feita. Então, o grande erro do materialismo foi exatamente perguntar somente a materialidade do homem e das coisas e coletar essas respostas como verdade absoluta. A resposta dependeu e depende sempre da pergunta que foi feita. Por isso, o Espiritismo nos ensina a perguntar, nos ensina a questionar
e nos permite, inclusive, rejeitar verdades que é muito melhor do que aceitar mentiras. Essa possibilidade de questionamento é que traz o aspecto evolutivo da doutrina, que nós não tomamos ao pé da letra, porque o livro pode ser tomado ao pé da letra. O que os Espíritos diziam, eles observavam sempre muito bem que algumas coisas nem haveriam um vocabulário adequado para dizê-las nela. E exatamente o que nós vemos hoje na ciência contemporânea, em que faltam palavras adequadas para explicar os fenômenos, muitas vezes previstos apenas matematicamente. O famoso contínuo espaço-tempo do universo de Einstein, onde se manifestam as chamadas leis gravitacionais, recentemente detectadas, não é uma matéria, não é um tecido, é um conceito. E os conceitos, as coisas sutis, estão sendo as causas das coisas mais densas. A partir da nossa espiritualidade, nós vamos construindo a nossa existência. Não esquecendo que temos vários aspectos, e que todos eles precisam das trocas de energia, que temos um corpo físico também, que não está aí para ser desprezado, maltratado, execrado, não. É um veículo de que dispomos no momento. Logo, o instrumento mais adequado ao grau de evolução que estamos vivendo. Se os anjos existem e têm corpos menos densos, é compatível com a evolução deles. A nossa é a que nós estamos vivendo agora e não podemos falsear essa realidade. Portanto, o caminho hoje é o caminho do entendimento pelo conhecimento científico, o caminho do amor que nos leva a vivências felizes e o caminho do perdão para consertarmos os nossos erros, para nos libertarmos deles e podermos viver uma vida mais feliz. Eu agradeço a todos pela atenção, pelas vibrações positivas aqui recebidas e agora abrimos para perguntas. Muito obrigado. Quando precisar...